Moisés, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Você sempre foi da igreja ou você se converteu, tem uma história de conversão? Como é que aconteceu Eu na sua vida? Eu fui batizado com 1 ano na igreja católica, né? Meus pais eram católicos, fui batizado com 1 ano de idade na igreja católica, bebê, aquele negócio. Aí logo meus pais se converteram à igreja batista, e se converteram a Cristo na igreja batista, tiveram uma experiência com Deus maior, né? Assim, não vou dizer que a experiência que eles tiveram antes não foi com Deus, mas de uma maneira assim mais especial, né? Aí foi aí que a gente foi criado na igreja batista, com 7 anos eu me batizei, e só que teve uma fase na minha vida que eu não desviei do evangelho, não saí da igreja, nada disso, mas eu tive umas fases assim de muitas interrogações, né? Aquela fase que a gente começa a duvidar, começa a questionar, afinal de contas, qual sentido tem a minha fé? Afinal de contas, isso tudo aqui faz algum sentido? Então, assim, comecei a questionar a existência de Deus. Eu tive meu período de agnosticismo, vamos dizer assim, né? De questionamento, né? Porque o agnóstico é diferente do ateu, né? O agnóstico, ele duvida, ele não tem certeza se Deus existe ou se Deus não existe. O ateu afirma que Deus não existe. Então, o agnóstico, ele tem essa vantagem de ser alguém que está aberto, né? Então, eu tive esse período de agnosticismo na minha vida, de questionar, né, de ficar em dúvida. Mas à medida que eu tinha dúvida, eu buscava, e na medida que eu buscava, Deus ia se revelando, né, ao meu coração. E, enfim, a salvação é uma revelação, a fé é uma revelação no coração, né? Então, assim, Entendi. Jesus se revela a nós, né? Isso foi isso que aconteceu, foi cristalizando a minha fé a partir dessa busca, né? Dessas dúvidas E, que e, quando é que, colaboraram, né? e quando é que a música aconteceu na sua vida? Aí sim, com a música já tinha acontecido antes, com 14 anos eu comecei a compor algumas canções, né? Com 14, 14 15 anos. anos? 14 anos eu já começava a inventar música. A gente não é nem compor, é inventar. Porque eu nem sabia tocar violão ainda, aí vinha a música na cabeça, né? Eu ficava repetindo, repetindo para não esquecer. Aí eu pegava um salmo, ficava musicando o salmo. Aí depois a gente foi desenvolvendo a letra também, a vocação para letra. Eu sempre gostei de letra, fiz jornalismo, que eu sempre gostei de escrever. Fiz letras também, mas parei, aí fiz jornalismo. Eu gosto de letras, gosto de poesia, gosto de ler. Então, assim, essa coisa da Você é leitura sempre. formado em letras, é isso? Não, eu comecei a fazer letras, parei, aí fiz jornalismo, me formei em Ah, jornalismo. tá. Mas Ok. eu estudei também teologia, fiz alguns seminários teológicos, não terminei, não concluí, porque assim, eu vi que não era a minha vocação pastoral, mas eu fiz alguns períodos em seminários, em 3 seminários diferentes. Então, isso me deu uma base para pregar, para falar, para testemunhar, escrever, enfim, esse embasamento. Né? Eu gosto muito de ler e também o seminário teológico me ajudou muito na minha formação, até da minha fé, até da solidificação da minha própria fé em Cristo. Né? Claro que a gente entendendo melhor como a coisa funciona, a gente tem mais alicerce de fé, né? Porque você começa a Se entender como Deus. aprofundar, porque você quando é Exatamente. convidado para você é convidado para cantar numa igreja, né? Eu acho que você não vai na igreja para fazer um mero show, você vai para ministrar, você vai para compartilhar a palavra na música. Então, assim, eu vejo sempre, eu fui formado com essa mentalidade, desde os vencedores, né? Os meus discipuladores são vencedores, logos. Então, assim, eu fui discipulado por eles, assim, em termos de mentalidade musical, né? De como usar a música para pregar, para edificação da igreja e praças, né? Fui muito para as praças, já fui a Ah, que legal, presídios, cara. Que né? A gente bom. pregou em presídios com banda, fomos para faculdades, para Você escolas. sente falta desse evangelho de sair da igreja e ir para a rua, para a praça, para Exato. presídio? Hoje parece que a gente está muito só dentro da igreja, né? Ficou É muita só, coisa assim focada na igreja, né? só engordando, as ovelhas estão só engordando no banco, entendeu? As Mas hoje nós igrejas temos. Ah, ah, pode falar. as Pode falar. igrejas se tornaram grandes igrejas, catedrais, aí as pessoas colocam ar-condicionado, poltrona macia, jogo de luz, som top, telão e tal, e aí vão ficar aqui dentro quietinho, aqui que tá bom, tá gostosinho.
Na verdade, é que aquele contexto de 1980, dos anos 80, 90, era um contexto em que a igreja ainda estava crescendo e estava buscando arrebanhar as pessoas, né? E hoje parece que assim, a igreja está mais atrativa, né? E está muito cheia, né? As igrejas estão cheias, então... Só que a gente precisa sair, né? Ir nas comunidades carentes também. A igreja precisa ir para as comunidades carentes. É um trabalho que eu já fiz também, não cantando, né? Mas pregando. A igreja precisa ir para os presídios, né? Então, olha, mas eu vejo esse isolamento como Deus mexendo nas águas para a igreja sair da igreja. Porque agora todas as redes sociais transmitem culto, palavra, tem show de bandas evangélicas, show de pessoas que pegam seu violão e vão louvar a Deus nas lives, entendeu? Eu acho que a igreja, dada a devida proporção, ela começa a sair de dentro das quatro paredes, porque não pode ir para as quatro paredes. Exato. Então ela descobriu a ferramenta da internet e está avançando cada dia mais. E é um espaço que, mesmo quando terminar essa fase, não vai retroagir mais. Agora a igreja pegou o gostinho das redes sociais e vai se firmar cada vez mais. Eu estou vendo isso e eu estou feliz com esse resultado de você. Eu tenho uma live 8 horas da noite, geralmente eu faço, e hoje em dia, cara, eu nem estou fazendo tanta, porque tem tanta live para a gente ver, tanta gente interessante falando ali com a gente, contando histórias, pregando, dando sua musicalidade, e está sendo muito legal, cara. Está sendo um período muito bom. A internet tem essa vantagem, né? Até a questão de pregar o evangelho, realmente, para quem não conhece o evangelho, né? Nos presídios, como eu falei, e nas comunidades que não conhecem o evangelho, hoje nós temos acesso ao mundo todo. Quer dizer, a Bíblia fala que Jesus voltaria quando o evangelho fosse pregado em toda a terra, né? Nós estamos vivendo um tempo em que a internet chega em todo lugar. Então, esse todo também, para mim, é mais um sinal de que a volta de Jesus está próxima, porque o evangelho penetra em qualquer lugar do mundo, né? Através das redes sociais, através da internet. Então, esse é outro fator, né, que é vantajoso para se pregar o evangelho, para levar a boa nova de Jesus, né? Isso aí. Vamos lá, pergunta que não quer calar. O que significa Hagios? Hagios, no grego, Hagios significa santos. Santos, no sentido de plural. Separado. É santo, no sentido de separado para o louvor, né? Essa é. Olha! Não é santo de perfeito, mas santo de separado para o louvor. Então, é separado para Deus, né? Consagrado para o louvor, né? Por aí. Então tem essa conotação de santo como separado para o louvor. Aí o pastor Joelson Barreto. Esse nome? O pastor Joelson Barreto, que era o pastor da nossa igreja, da segunda igreja batista de Campos, na época que começou, em 87, que a gente começou com rádio, né? Aí o Samuel, que é o líder do grupo até hoje, ele pediu a sugestão, o pastor Joelson, ele deu essa sugestão, Hagios, né? Santos, separados para o louvor, nesse sentido, né? É isso aí. Muito bom. E como é que você foi parar na banda? Aí você estava fazendo seus 14 anos, começou a fazer música, aí começou a se envolver com música e tal, e de repente você recebeu um convite para fazer parte do Hagios. Como é que foi isso? Bem, veja bem, tudo começou assim, em 1981, nós formamos, eu, meu irmão, eu e 3 irmãos, nos formamos um grupo de playback. Na época o playback era uma novidade, grupo Elo, grupo Logos, né? Era uma novidade o playback. Esse fenômeno do playback era uma novidade. Então a gente fez um grupo assim. Eu, Marcos França, Cláudio França, meu irmão, e Israel, que já partiu para a glória. A gente formava esse quarteto e cantava as músicas do Logos e do Elo. Depois eu passei a fazer parte de uma banda chamada Louvores de Cristo, que eu e meus irmãos também, que já era instrumental mesmo, a Vera, né? Aquele estilo mesmo Beatles, né? E aquelas coisas de guitarra, violão, guitarra, baixo, bateria, né? Uma guitarra, um baixo e uma bateria, né? E 2 guitarras, aquele negócio. Aí fomos para os festivais, participamos de festivais de música, São Fidélis, Pádua, enfim.
Aí depois veio a banda Êxodo, que era uma banda que a gente ia evangelizar nas praças, um trabalho fora da igreja, era um trabalho totalmente em praças, né? E cantamos na festa do padroeiro da cidade. Uma banda evangelística. Uma banda evangelística, é. Inclusive o Vaninho, que já partiu também, Vaninho era o proprietário de toda a parafernália da banda, né? Então ele me chamou para fazer parte, e mais a turma lá, e a gente evangelizava nas praças. A gente foi na Quinta da Boa Vista com essa banda várias vezes, na Quinta da Boa Vista, na época do Paulo César Graça Paz. Banda aí, A gente não chegou a gravar um CD na época, não. A gente só fazia trabalhos assim. Aí depois, em 87, eu fui para a segunda igreja, que eu era membro da Igreja Batista de Alvorada, lá em Campos, em Guarulhos. Aí eu fui em 87 para a segunda igreja, foi aí que eu larguei a banda Êxodo, e o Samuel chamou para fazer parte do louvor. Ainda não tinha nome, o Grupo Hagner ainda não tinha nome. Vão cantar com a gente aqui num grupo, né? Era um grupo de louvor da igreja, só. Aí formamos lá o grupo de louvor, né? Ele, depois chamei meu irmão, falei que vamos chamar Marcos também para fazer uma voz mais grave e tal, seria o barítono, né? Eu no tenor, Samuel no soprano, e meu irmão no barítono. Aí ficou aquele trio, né? Aí nasceu o nome, foi aí que nasceu o nome. Depois que formou o grupo de louvor, sem nenhuma pretensão de gravar CD, nenhuma pretensão assim de fazer sucesso, a gente fazia aquele louvor da igreja. Esse louvor com o Samuel era de músicas autorais ou músicas desconhecidas? Não, era música já conhecida, as músicas de Ademar de Campos, músicas dos vencedores, aquelas músicas de louvor da igreja mesmo, né? Aleluia, salvação e glória, força e poder pertencem a Jesus. Essa época, é dessa época. Aí depois eu fui introduzindo música minha, Gilberto. Gilberto é um compositor também de mão cheia do grupo. Gilberto era cunhado de Samuel, e ele trazia as músicas dele, inclusive aquela música dele vou te dar aqui, quer ver? Porque os homens são tão violentos, por que tanta guerra e destruição? De Gilberto. Aquela outra assim, ó. Estou livre por voar. Essa é do Gilberto também. Gilberto é um compositor e tanto. Então ele introduziu as músicas dele, eu as minhas. Aí formamos o repertório para fazer o primeiro LP na época, né? Fomos lá para o estúdio S8 e gravamos Mais Que Um Sonho com Silas Lima. Silas Limas produziu a gente. Da fé, cara, olha só. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram a produção do Silas Lima. E vocês conheciam o Silas da onde? Então, o Samuel que conhecia o Silas. Alguém apresentou ele, eu acho, não sei se foi o Vaninho, o Giovanni, que era da banda Êxodo, e enfim, aí e ele tinha entrosamento com o Janires, né? Janires foi a Campos uma vez, foi a Campos 2 vezes, a gente viu o Janires cantando lá, eu acho que através do Janires, sei lá, alguma coisa assim. Aí conhecemos o Silas produziu o primeiro LP, que era o Mais Que Um Sonho, né? É muito mais. Deixa eu ver aqui. É muito mais do que o sonho bom. Né? Esse foi o título do CD, do LP, né? Que virou CD depois. Aí gravamos gravamos Ele é Jesus, que eu cantei, gravamos Quando a Solidão se fazia minha sorte. Né? Aí tem o trio, aí entrou a vocal. Encontrei alguém que me amou, dando-me a sua mão. Por aí vai. É isso aí, deixa você falar agora, que eu falei bem. Não, estou gostando muito, Mas a história é essa, né? Eu fui caminhando. A história é essa.